Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Quadrinheiro Velho do blog O Quadrinheiro Velho e nesse canal que eu prometi pra vocês que a gente ia falar sobre quadrinhos e outras coisas, eu começo falando de uma coisa muito legal. Como é que era colecionar quadrinhos lá nos anos 80, que é quando eu comecei? Eu vou comentar um pouco sobre isso. Vamos lá? Muito bem. Quando eu comecei a ler histórias em quadrinhos, isso foi por volta de 1983, 84, uma coisa assim, não me lembro muito bem que idade eu tinha, mas eu me lembro que eu ganhei uma revista do Homem-Aranha da minha mãe. Eu estava na minha avó, brincando, de repente ela chegou e ela me trouxe uma revista em quadrinho do Homem-Aranha, que ela estava até ensacadinha porque tinha um stamp, um transfer, né, de camiseta, era pequenininho, o Homem-Aranha segurando na teia, aquela posição clássica dele. E aquilo mexeu muito comigo. Eu já gostava do Homem-Aranha, eu já tinha colecionado álbum de figurinha do Homem-Aranha, tinha desenho animado que eu gostava, tinha o desenho de Super Amigos também naquela época, então eu sempre gostei de super-heróis. De alguma forma isso sempre me inspirou, né? Talvez seja por isso que eu hoje, até hoje, ainda seja fã o suficiente, né, de super-heróis para manter e aumentar, eventualmente, essa coleção. Mas naquela época a gente lia aqueles formatinhos, né, da Abril, e não tinha tanta revista na época, não tinha tanta variação. E como eu era criança, eu via na televisão, quando eu abri aquela revista e descobri o Homem-Aranha enfrentando o Fanático para salvar a Madame Teia, eu falei, nossa, mas que vilão é esse que é diferente daqueles dos desenhos? E isso foi muito maluco, porque ali eu comecei a ter uma expansão, comecei a conhecer outras coisas. Daí eu comecei nas bancas, comecei a conhecer outras revistas, Super Aventuras Marvel, que na época era muito forte com X-Men, que na época eu não falava X-Men, isso é muito louco, né? Na época a gente não tinha muito com quem conversar, a gente não tinha internet, imagina, a gente não tinha como sair consultando por aí, ó, puxa vida, né? Quem será fulano, como é que fala isso, como é que fala aquilo, não tinha. E até os coleguinhas na escola, nem todo mundo lia histórias em quadrinhos, então era uma coisa muito restrita, né? Essa coisa de você passar em tudo que é lugar e todo mundo já conhecer, isso não existia. Né? Pra gente era muito no começo, então eu falava X-Men, né? Pra mim era os X-Men, né? Assim como Wolverine, né? Não tinha muito aquele negócio de você saber o nome correto das coisas. Tem muito nome que eu fui conhecer depois, lá com meus 15, 16 anos, né, já conversando com um monte de gente na escola técnica. Daí sim, comecei a conhecer mais pessoas que liam, mas enquanto criança a gente conhecia os desenhos animados. Mas começou aí. Né? Então você imagina que a gente tinha que ir na banca de jornal para comprar. Eu lembro que eu juntava troco, né? Meu pai me pedia para ir na padaria, eu juntava moedinha. Naquela época a gente comprava revista em quadrinho com troco de padaria. A gente juntava moedinha e conseguia comprar e dava pra gente acompanhar. Hoje em dia quadrinho virou uma coisa de luxo. Né? Eu lembro muito bem que eu dei a sorte de em 1900 e alguma coisa ali, 80 e alguma coisa, de ter acompanhado, ter podido ler grandes obras que hoje são cultuadas por várias pessoas, como por exemplo o Cavaleiro das Trevas, Crise nas Infinitas Terras, quer dizer, toda aquela reformulação eu pude acompanhar e isso foi muito, muito válido. E naquela época também a gente frequentava muita banca de usados, não tinha como a gente conseguir revista se não fosse dessa forma. Então eu lembro que ali, aqui em São José dos Campos, que é a minha cidade, ali tinha uma banca, ainda tem, parece até hoje, faz tempo que eu não vou lá, no centro da cidade, que era no caminho da escola. Naquela época eu ia para a escola, gente, na boa. Naquele tempo, com 11 anos de idade, eu ia de circular sozinho para a escola. Não tinha essa coisa de mãe ficar levando e trazendo. Eu pegava ônibus circular aqui na avenida, eu acordava cedo, tomava meu leitinho com Nescau, legal, pegava a pé até o ponto de ônibus, descia numa praça lá e ia andando até a escola, 7 horas da manhã sozinho. Fala assim, ah, mas era menos perigoso. Não, não, é a mesma coisa. É que eu não sei, alguma coisa foi mudando aí, que eu não sou especialista nisso, eu não sei. Mas eu saía da escola, eu passava nessa banca, e quando eu estava nessa banca eu viajava, eu pegava, eram tijolinhos assim, de várias revistas, e olhava uma por uma, escolhia e pegava aquele troquinho suado, aquele dinheirinho que você economizava da merenda da escola para poder comprar o gibizinho, para poder chegar em casa e ler e consumir e tal. Então era bem diferente, era uma época, eu não posso falar se era melhor ou se era pior, mas era uma época em que a gente tinha que penar um tanto mais, né? E hoje, assim, eu tenho uma coleção que não é lá muito grande, então tem na faixa de 3.000 revistas, 4.000 no máximo. Eu acho que talvez não chegue nem a 4.000, porque também a gente, né, a gente acabava que depois de uma época, quando eu já estava na faculdade, eu dei uma diminuída no ritmo. E também porque
eu não sei vocês, mas eu que leio desde aquela época, é lógico que tem todo aquele período de nostalgia, toda aquela nostalgia, aquela coisa mágica, né, de você ler uma história em quadrinho, e com o passar do tempo isso foi mudando, né, então eu peguei ali o começo, que eu comecei a ler com os argumentos muito bons, né, eu peguei a Crise nas Infinitas Terras, eu peguei Secret Wars na época, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil ele foi lançado mais ou menos na mesma época que nos Estados Unidos, ou seja, com uma defasagem, eles tiveram que adiantar a publicação em 4 anos, porque naquela época era assim, saía nos Estados Unidos, 4 anos depois chegava aqui no Brasil, era publicado oficialmente. Então não era uma coisa assim de... que nem é hoje, que com 1 ano no máximo a gente já tem, e a gente não tinha como saber, a gente só sabia o lançamento quando chegava na porta da banca. Então a gente chegava na porta da banca, o que tem aí? Tá, tem a revista tal, tem a tal, legal, chegou isso, chegou aquilo. Era através de cartinha, a gente ia lá no correio, né, a gente pegava lá, comprava o selo, né, na verdade a gente não ia nem no correio, o relacionamento que a gente fazia era direto com o carteiro. Então o máximo que a gente fazia era ir no centrinho comercial ali perto que tinha e colocar a carta no correio para mandar lá para a editora e torcer para essa carta ser respondida na seção de cartas da revista. Então a gente tinha essa aventura, era uma coisa muito diferente. Graças, né, à internet hoje a gente tem esse acesso muito fácil, muito rápido. A gente tem alguma dúvida, a gente escreve lá para a editora por e-mail, ou a gente entra num grupo do Facebook e conversa aquele monte de gente, tem diversas opiniões, tem gente que gosta mais de DC, tem gente que gosta mais de Marvel. Esse barulho todo é uma coisa que eu não consigo entender, porque para mim a gente só sai ganhando com as duas coisas. Tá certo que hoje em dia a parte de argumento das histórias anda muito fraca, né? Os roteiros estão, na minha opinião, já desde o começo do ano 2000, os roteiros assim tem uma coisa ou outra que salva. Pode ser talvez que seja uma parte de sensação de nostalgia, de achar que naquela época tudo era bom. Não, tinha umas porcarias naquela época, mas a minha impressão é que hoje em dia tem muito mais reprise, muito mais remake, muito mais apelo comercial e de marketing do que tinha muito naquela época. Até houve uma mudança no marketing, né? Eu trabalho na área de marketing, então disso eu conheço um pouco. Naquela época as coisas eram feitas e eles faziam de tudo para que aquilo que era feito, que era uma arte bem feita e produzida, tudo aquilo fosse bom o suficiente para que as pessoas comprassem. Hoje em dia não, eles já pegam assim, o que a gente já sabe que vende, o que as pessoas querem, gostam mais, o que vende mais. Ah, é isso? Tá, pode ser que não seja uma coisa muito legal, muito bem feita, podia ter coisa muito melhor, mas como que as pessoas entendem e consomem? Não é isso, vamos entregar para eles aquilo que eles entendem e consomem. Então, explicando meio por cima, é mais ou menos isso que aconteceu. Essa mudança aconteceu ali por volta dos anos 92, mais ou menos 95, que é quando surgiu a Image, ou Image, né, Comics, né? Eu também sou da época que eu falava DC, né? No meu tempo não tinha Milk Bar, a gente chamava o chocolate de Lolo, né? E eu ainda tenho alguns hábitos até hoje. Eu não consigo falar Superman, para mim é Super-Homem. Não consigo falar Star Wars, né? Para mim é Guerra nas Estrelas. Foi como eu cresci vendo e tá normal, não tem nada a ver, todo mundo sabe do que eu tô falando, e assim como eu sei do que todo mundo tá falando. Não me irrita, não me incomoda essa mudança de nomes. Mas parece que tem gente que se incomoda um pouco com isso, né? Então a gente pode dizer que essa mudança do marketing, ela refletiu nas histórias em quadrinhos com o surgimento, por exemplo, de Todd McFarlane, de Jim Lee, desses artistas que traziam uma forma diferenciada, uma forma um pouco aberta, né, de se desenhar. Eles tinham um traço com muito mais movimento, eles traziam quadros que não eram totalmente delimitados, eles não seguiam uma convenção. E isso foi muito bacana, e muito embora a qualidade dos argumentos, a qualidade das histórias tenha caído, na minha percepção, muito drasticamente. Tanto que a partir dali, quando começou a haver outras sagas, como a saga do clone do Homem-Aranha, outras tantas coisas, né? Esse negócio do Super-Homem virar dois, né? Um vermelho e um azul de energia elétrica, quer dizer, mudaram um monte de coisa e tal. Então isso foi tudo uma busca para tentar restabelecer alguma coisa que se perdeu e que provavelmente até hoje eles não encontraram, porque tá aí Novos 52 para não deixar o mentir sozinho, né? Que até agora se vê que foi uma carência de marketing. Por que eu falo isso? Depois no outro vídeo eu vou falar isso com um pouco mais de profundidade da minha forma de ver. Eu não posso falar para você que é isso que aconteceu. Eu posso falar aquilo que no meu entendimento. Mas quando eles fizeram reestruturações, como na época lá da DC, do Crise nas Infinitas Terras e outras que eles fizeram em seguida, eles tentaram consertar o contínuo do tempo da coisa, né? Eles deram uma atualizada em algumas coisas, que isso foi importante,
Mas eles adequaram a arte ao público e ao tempo. Eles não fizeram uma jogada de marketing de tentar atingir um público maior. É um pouco diferente. Esses 952 soa falso justamente por causa disso. Então, assim, eu não estou falando que tudo que foi feito nos 952 é ruim. Não, nem tudo. Tem uma história ou outra ali que eu imagino que seja boa. Eu falo imagino porque eu li muito pouco de 952. Eu cheguei a assinar aí uma época as revistas, eu até ganhei da minha esposa de presente a assinatura das revistas da DC por um tempo, e isso foi logo na fase pré-952, foi quando o Batman tinha dado aquela sumida, né, tinha levado aquele raio do Darkseid e tal, tinha voltado no tempo, eu li o retorno dele, que aliás é uma história muito boa, que só estragaram, na minha opinião, no final, quando inventaram aquela tal de Corporação Batman, que eu achei realmente uma porcaria. Tem umas coisas que não tem o menor sentido, e eu acho que essa é uma dessas coisas que não tem o menor sentido. Mas eu vou ficando por aqui então, eu acho que eu já falei bastante. Nos próximos vídeos eu quero ver se eu aprofundo um pouco mais nessa coisa da época, né? Eu dei a sorte de poder ter vivido e lido algumas coisas na época em que foi concebido, né? Como Watchmen, como Cavaleiro das Trevas, como várias outras, Asilo Arcan, né? Esses clássicos que todo mundo comenta hoje, né? A Piada Mortal, Ano 1, tudo isso eu li na época que surgiu, então a percepção é um pouco diferente. É lógico, é muito legal você ver o pessoal mais novo hoje lendo algo de 20 anos atrás e gostando pra caramba, mas o entendimento é um pouco diferente, é um entendimento. É que nem a gente olhar hoje as obras de Da Vinci, de Michelangelo, nós temos um entendimento diferente de quem realmente viveu na época. Então você olhar um quadro de 200 anos é uma coisa, você olhar um quadro de 2 anos é outra, completamente diferente, porque você está inserido naquilo. Então é muito bacana quando a gente vê as pessoas falando de clássicos, né, como Watchmen, que está aqui, né, sobre tantas coisas bacanas, que na época revolucionaram por causa da época, elas falavam com a época, é um pouco diferente. Mas isso eu vou deixar para o próximo material. Um grande abraço do Quadrinheiro Velho e até o próximo vídeo. Lembrando, só um retorninho. Visite também o blog. Né? Eu falei aqui o tempo todo, mas não falei do blog. O nosso blog, o meu blog, na verdade, ele está hospedado em oquadrinheirovelho.blogspot.com e nós temos também a página do Facebook, que você pode interagir, trocar ideia com a gente, acompanhar por lá, curte a gente lá, facebook.com/quadrinheirovelho. Então, era só para isso que eu voltei aqui. Valeu, galera, obrigado!